Boa tarde, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias, direto aqui dos estúdios da Destaque Rural, com as principais informações, os principais acontecimentos do agronegócio no dia de hoje. Então fique conosco, compartilhe os nossos vídeos, interaja conosco através do Facebook, fique à vontade e acompanhe o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio, Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. Bem, vamos começar então com as principais informações que foram divulgadas no site Destaque Rural de hoje, que tem ali como as principais informações as preocupações com o clima elevam o preço da soja e do milho em Chicago, também próxima semana terá tempo firme e temperaturas acima da média na maior parte do Rio Grande do Sul. E também o Brasil volta a exportar carne bovina para a China, informa o Ministério da Agricultura. Essas são os principais destaques aqui do portal destaquerural.com.br, onde você pode acompanhar. Vamos ver então quem está conosco aqui no Destaque Rural. O Rubens, sempre conosco aqui, boa tarde, Rubens. Quem estiver conosco aí, dá um oi e a gente vai conversando. Vamos iniciar então com as principais informações. O Brasil volta a exportar então carne bovina para a China. A China vai retomar as importações de carne bovina do Brasil, que estavam suspensas desde o dia 3 de junho. O veto às importações aconteceu por conta da notificação de caso atípica do mal da vaca louca detectado em Mato Grosso. A China é o único país entre os importadores de carne do Brasil que possui esse protocolo sanitário. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, recebeu na madrugada a comunicação então de que o país chinês estaria retomando as importações das carnes brasileiras. Também a Farsul apresenta impacto da safra 2019 na economia gaúcha. A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul considerou os números da safra 2019 cruzando dados divulgados pelo IBGE referente ao mês de abril. De acordo com o estudo, para cada R$1 colhido no campo, são gerados outros 3 para o Rio Grande do Sul. A produção de grãos teve aumento total de 4% frente ao ano passado, puxado por culturas como milho, trigo, em paralelo à forte queda da cultura do arroz. Para este ano, o PIB do agronegócio gaúcho está estimado em mais de 108 bilhões, 3,2% abaixo do ano passado. Apesar do estado registrar maior volume produzido, a safra 2019 foi marcada por um valor bruto de produção 3% menor. E, além disso, 88% do faturamento da safra 2019 foram destinados ao pagamento de custos operacionais. Ou seja, foram gastos com insumos, como fertilizantes e serviços, além de transporte para o escoamento de grão. E esses dados todos comprovam, então, a importância do agronegócio para a economia gaúcha. A riqueza gerada pelo campo e compartilhada com os fornecedores ultrapassou a marca dos 29 bilhões de reais. Bem, agora então nós temos um vídeo da Scott Consultoria sobre a queda nos embarques de gado vivo. Vamos conferir. Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Olá a todos, hoje vamos trazer um pouco da conjuntura do mercado de exportação de gado vivo agora em maio. Bom, segundo a Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas 50,3 mil cabeças de bovinos vivos em maio deste ano, que representou uma queda de quase 19% em relação a abril último. O faturamento durante esse mês totalizou aproximadamente 36 milhões de dólares, o que representou uma queda de 7,5% na comparação mensal.
Essa queda nas exportações de bovinos vivos foi causada principalmente devido às dificuldades de logísticas no estado do Pará, que é o principal estado exportador. Em primeiro lugar, as fortes chuvas no início do mês interditaram diversas rodovias e o transporte dos animais foi inviabilizado. E depois, a paralisação dos caminhoneiros boiadeiros no Pará durante 12 dias também dificultou o escoamento da matéria-prima até o porto. E devido a esse cenário, o número de cabeças pelo estado exportadas foi quase 42% a menos comparada com abril último. Para o curto prazo, é esperado que as embarcações voltem à normalidade e isso pode causar um aumento nas embarcações em junho de cabeças exportadas. Por hoje é só, sou Letícia Vec, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Muito obrigada e até a próxima. Destaque Rural Notícias. Bem, preocupações com o clima elevam preços da soja e do milho em Chicago. As preocupações com o clima no meio-oeste norte-americano permaneceram dando fôlego aos preços futuros da soja e do milho, negociados na Bolsa de Chicago. Hoje, as cotações futuras registraram altas consistentes no mercado internacional. De acordo com o consultor de mercado Vlamir Brandalize, a janela ideal para o cultivo do milho no país se encerrou e a soja deveria ser finalizada esta semana. Em seu último relatório, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou a semeadura do cereal em 83% da área prevista para essa safra e a soja 60%, ou seja, 40% a menos de soja plantada do que o previsto. No mesmo período do anterior, cerca de 99% da área já havia sido plantada com o milho e no caso da oleaginosa, o índice estava em 92%. Nessa época, após o dia 10 de junho, é comum acontecer o encerramento do replantio nos Estados Unidos. Então, hoje, o quadro é complicado ao produtor norte-americano, reforçou o Brandalize na entrevista. Consequentemente, o especialista reforçou que os preços da soja podem trabalhar próximos a $9 e 9,50 por bushel. Para o milho, a tendência também é altista. A matéria completa você encontra no site destaquerural.com.br. O USDA também anunciou a venda de 175 mil toneladas de milho americano para o México. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reportou a venda de 170 mil toneladas de milho para o México nesta quinta-feira. O volume negociado deverá ser entregue ao longo da campanha 2019-2020. Toda venda realizada no mesmo dia e para o mesmo destino e que supere 100 mil toneladas deve ser reportada ao Departamento norte-americano. Lembrando que importadores do México reservaram um carregamento de 35 mil toneladas de milho do Brasil. O navio está programado para o próximo dia 22. O México é o principal destino do milho norte-americano. E os americanos são os maiores produtores e exportadores do cereal, que tem grandes facilidades logísticas pela proximidade para exportar ao seu vizinho, o México. Vamos então para a previsão do tempo. Bem, a previsão do tempo, então, segundo o Climatempo, aqui para a região sul, uma massa de ar seco predomina no sul e impede a ocorrência de chuva na maior parte da região. No entanto, no sul do Rio Grande do Sul e em áreas de fronteira, como o Uruguai, a chuva retorna e pode ocorrer a qualquer hora. Já para a região centro-oeste, o predomínio de uma massa de ar seco garante mais um dia ensolarado e com tempo firme por toda a região centro-oeste. Faz calor à tarde. Também aqui temos uma notícia no portal Destaque Rural que eu gostaria de colocar na tela aí, a respeito da próxima semana, que terá tempo firme e temperaturas acima da média na maior parte do Rio Grande do Sul. Nos próximos 7 dias,
o tempo firme com temperaturas amenas seguirá predominante na maior parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim meteorológico semanal da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Deixa eu ver aqui. Entre quinta-feira, dia 13 e domingo, dia 16, a presença de uma frente fria sobre o Uruguai manterá a nebulosidade e provocará chuva na campanha e no extremo sul. No restante do estado, o tempo permanecerá firme e com temperaturas acima da média para o estado gaúcho. Os valores previstos deverão ser inferiores a 10 milímetros na maioria dos municípios do estado, entre a campanha e a zona sul. Os totais deverão oscilar entre 35 e 50 milímetros, podendo superar 100 milímetros no extremo sul. Então aí é um calor atípico, aí já estamos no mês de junho, já na segunda quinzena do mês de junho, e esses calores atípicos, aí, esse calor atípico com certeza vai trazer mais chuva para o estado, já dificultando então a semeadura do trigo e de culturas do inverno que já vêm afetadas aí por causa das chuvas nos últimos meses. Ou melhor, no último mês, né? Vamos dar sequência então aqui com as informações do nosso portal, mas antes nós vamos chamar aqui, vou trazer mais uma matéria aqui sobre a chuva no Vale do Ribeira, antes de chamar o comentário de economia com o Moisés Cristiano. Chuva no Vale do Ribeira chegam a 20 milhões de reais de prejuízos. Os agricultores do Vale do Ribeira, em São Paulo, podem demorar até 2 anos para recuperar estragos causados pelos temporais que atingiram 250 unidades produtivas no final de maio. A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, nesta quinta-feira, liberou uma linha de crédito de 2 milhões para as cidades da região. A medida garantirá uma retomada da produção mais rápida e minimizará os impactos a esses empreendedores rurais. A iniciativa irá reerguer a região, que é muito representativa nas duas culturas banana e palmito. Vamos então para o comentário de economia com o Moisés Cristiano. Destaque Rural Notícias. Vamos então às informações de economia, né, desta quinta-feira. Hoje é dia 13 de junho de 2019. Eu começo falando sobre o volume do setor de serviços que foi divulgado hoje pelo IBGE, que cresceu 0,3% na passagem de março para abril. Se for fazer uma comparação com abril do ano passado, teve uma queda do setor de 0,7%. No acumulado teve alta de 0,6%, no acumulado do ano, né, que é de janeiro até maio, e um crescimento de 0,4% nos últimos 12 meses. A alta não recupera a perda que foi acumulada aí de 1,8% nos 3 primeiros meses do ano. 3 das 5 atividades pesquisadas tiveram alta, e aí dá para citar serviços de informação e comunicação, serviços profissionais, administrativos e complementares e também nos serviços prestados às famílias. E teve recuo também nos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios e outros serviços. Falando sobre receita nominal do setor de serviços, teve um crescimento de 0,8% na comparação com março, 3,4% se comparar com abril do ano passado, no acumulado do ano 4% e 3,4% no acumulado de 12 meses. Então, dados aí que foram divulgados hoje pelo IBGE, né, mostrando que o setor de serviços aí teve esse crescimento, né, e esse setor de serviços inclui muitas áreas, inclusive, né, algumas do agronegócio. Também vamos falar agora sobre Petrobras, que a diretoria executiva da Petrobras aprovou a revisão na periodicidade de reajuste nos preços de combustíveis, de óleo diesel e também da gasolina, que são comercializados nas refinarias. Uma nota foi divulgada hoje pela Petrobras que diz que a partir de agora os reajustes dos preços de diesel e gasolina serão realizados sem periodicidade definida e serão feitos de acordo com as condições do mercado e da análise do ambiente externo, possibilitando então para que a companhia compita de forma mais eficiente e flexível, diz a nota. Ficam mantidos os princípios que balizam a prática de preços competitivos, como preço de paridade internacional, também margens para a remuneração dos riscos inerentes à operação
nível de participação de mercado e mecanismos de proteção via derivativos. A companhia também diz que a aplicação imediata da revisão vai permitir à Petrobras, por enquanto, agora, no momento, fazer uma redução dos preços do diesel, acompanhando então as variações dos preços internacionais observados nos últimos dias. Essa informação é importante, ela pode impactar aí nos preços dos combustíveis, que são o principal insumo, né, de toda a cadeia produtiva brasileira, não sem falar, claro, no agronegócio aí, e principalmente no transporte, né, com esse impacto aí que pode ter no preço do diesel. Também temos aqui informações, até análises, né, que foram feitas pelo CPEA em relação a preços de suínos, um aumento aí no preço dos suínos, justamente por causa da oferta menor, com mais embarque, sem oferta maior. Os dados do CPEA mostram uma cotação maior da carne e do suíno vivo. O Brasil teve aí um volume exportado em maio de 66.400 toneladas de carne suína, altas de 10% em relação ao volume de abril e de 41% em relação ao maio de 2018. Segundo, então, o CPEA, o trabalho feito pelos colaboradores, diz que a atratividade das vendas externas, inclusive, tem levado os frigoríficos, que comumente atendem ao mercado doméstico, a redirecionar a produção ao fronte externo. Em maio, as exportações mineiras de carne suína somaram 1.200 toneladas, aumentou 31% em relação ao mês anterior. E na comparação com maio do ano passado, tem alta aí expressiva de quase 50%. Vamos então agora nos concentrar aqui nas informações do calendário econômico para essa semana, que já teve aí essas informações que eu falei, né? Serviços, teve varejo, na semana também teve comércio, e nessa semana, amanhã, sexta-feira, a gente vai poder ter aí o dado do IBCBR. Para quem não sabe, o IBCBR é um dado do Banco Central, que é mensal. O IBCBR é um dado que o Banco Central traz mensalmente, né? Com os dados do PIB. E inclusive com alguns dados importantes referentes mais ao agronegócio, à agropecuária, que impactam também nas decisões, inclusive do Banco Central, né, da taxa básica de juros. Então amanhã IBCBR está marcado para sair às 8h30 da manhã. Também tem informação sobre a reforma da Previdência. O impacto fiscal total da reforma da Previdência deve ficar em torno de 1.130 bilhões de reais. Mas o parecer do relator, Samuel Moreira, apresentado hoje, ainda não tem uma data para ser votado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A assessoria do deputado diz que a reforma prevê uma economia em 10 anos de 913,4 bilhões de reais e receita de 217 bilhões decorrente do fim de transferência do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, para o BNDES. Uma medida que passa a valer assim que a promulgada emenda constitucional da Previdência passar, né? Ele disponibilizou seu texto antes das 8 horas da manhã hoje, mas só começou a leitura na Comissão Especial da Câmara às 13 horas, depois então que os líderes dos partidos no colegiado usaram o tempo para discursar a favor e contra a proposta. Ainda sobre esse assunto, ele afirmou que o impacto fiscal previsto no parecer apresentado pelo relator é muito próximo à meta estipulada pelo governo. Marinho, que é o secretário especial da reforma da Previdência, destacou que o governo vai trabalhar para manter estados e municípios e o sistema de capitalização na proposta. Além disso, então, vamos agora saber como é que ficaram aí o índice Bovespa, a Bolsa de Valores e o dólar hoje. O índice fechou em alta nesta quinta-feira, mas teve uma redução nos ganhos no fim da tarde, pressionado por ações de bancos. E isso aí repercutiu na proposta de aumento de 15% para 20% da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. A elevação na alíquota teria como objetivo cobrir questões que ficaram de fora do texto da reforma da Previdência lido hoje, então, na Comissão Especial da Câmara. A redação atual, como eu estava dizendo agora há pouquinho, né, prevê essa economia aí de 913,4 bilhões de reais em 10 anos. E lá fora teve uma outra questão que impactou aí na Bolsa. O petróleo subiu 2%, teve um ataque hoje a 2 navios petroleiros perto do Estreito de Hormuz, no Golfo de Omã, e isso impulsiona papéis da Petrobras. Então a alta hoje 0,46, fechou o índice Bovespa a 98.774 pontos,
volume financeiro negociado 18,443 bilhões, atingiu no total aí, ela chegou no dia a 99.364 pontos. O dólar comercial caiu 0,36%, R$ 3,8538 na venda e R$ 3,8546 na venda. Desculpa, R$ 3,8538 na compra, né? E R$ 3,8546 na venda. O dólar futuro para julho, queda de 0,32%, R$ 3,859. Essas informações então de economia aqui do Destaque Rural Notícias. Até lá, até amanhã. Destaque Rural Notícias. Bem, então essas foram as informações do Destaque Rural Notícia desta quinta-feira. Voltamos amanhã. Vamos deixar aí, ó, o Rubens aqui está falando que no Paraguai, lá eles estão há 10 dias sem chuva. Então aí que essa chuva da próxima semana, Rubens, também vá aí para a região do Paraguai, aí que vocês devem estar precisando dela também. Então, lembrando que você pode acompanhar essas notícias que falamos hoje e mais notícias no site Destaque Rural. Lá você encontra notícias sobre mercado, sobre técnicas, manejo de soja, trigo, milho, as principais culturas, algodão, também informações sobre o clima para 15 dias, com uma parceria com o Clima Tempo. E muito mais você encontra então no portal Destaque Rural, assim como no Facebook da Destaque Rural. Também no YouTube você encontra todos os materiais que produzimos. Lembrando que você pode ativar as notificações do Facebook ali e também do YouTube para receber sempre os vídeos logo que postamos, assim quando estivermos ao vivo também. Uma boa noite a todos e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Grupo Flos, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade.